Então eu fui bastante desejada, bastante planejada. Sou filha única, meus pais tiveram dificuldade, né, para me ter, porque meu pai tinha uma questão genética e essa questão interferia, né, dava uma formação fetal, e então minha mãe sofria abortos, né? Eu não conseguia levar a gestação adiante, e foram oito ocasiões que ela sofreu, 8 abortos, né, antes dela engravidar de mim. De modo que, assim, quando ela engravidou de mim, ela já nem achava mais que ela fosse ter filhos. Ela já estava desistindo, né? Eu já tinha 35 anos, meu pai tinha quase 40. Então, eles já achavam que não iam mais ter filhos. E aí ela descobriu que ela estava grávida e eu vim. Eu fui diagnosticada, eu tenho um filho autista e eu fui diagnosticada com autismo. Isso depois de adulta. Na época que eu era criança, eu tinha características, óbvio, mas não se falava muito disso, né? Nos anos 90 não se falava dessa questão, né, de autismo e tal. Minha mãe chegou a me levar no psicólogo, porque eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, eu só andava na ponta do pé, eu tinha muita dificuldade de interação social, então eu não conversava com as pessoas falavam comigo e eu olhava para baixo. Ela chegou a me levar no psicólogo, mas o psicólogo fez uma consulta lá, eu acredito que seja do jeito dela mesmo, e até pediu para voltar, mas depois a minha mãe acabou deixando para lá, né? E, então, assim, até por essas características minhas do autismo, né, de ter dificuldade de interação social, eu sempre fui uma criança muito quietinha, muito tranquila. Então, e eu era uma criança muito perfeccionista, eu queria fazer tudo melhor, do melhor jeito possível. Então, eu sempre sendo a melhor aluna, sempre quietinha no meu canto, eu não dava trabalho, eu era aquela criança perfeita da classe, não dava trabalho. Isso foi também para minha adolescência, né? Quando eu cheguei na adolescência, a mesma coisa. Eu era a adolescente modelo, né? Adolescente que pais todos queriam ter. Eu não era rebelde, eu não saía, a minha mãe não permitiria que eu saísse, né? Mas para mim isso era bom, porque como eu tinha muita dificuldade de interação social, era uma ótima desculpa para eu não precisar sair. Eu brinco até com meu esposo hoje, que na minha cidade, na época, essa cidade pequena sempre tem um lugar que é o ponto de encontro, né? E na minha cidade era uma danceteria que tinha lá, que era na época todo mundo ia para lá. E eu brinco com minha esposa e falo, olha, eu sou a única da nossa geração que nunca foi na tal danceteria. Eu não conheci ninguém da minha geração que nunca foi. Então, assim, isso para ilustrar que eu não saía, né? Não saía e para mim não era ruim. Então, eu não era aquela adolescente rebelde que eu brigava com a minha mãe porque eu queria sair, ela não deixava, não. Eu ficava feliz que ela não deixava. Eu ficava quietinha no meu canto, em casa, né? Sempre tive pouquíssimas amigas, né? Muita dificuldade de fazer amizade, né? Eu era aquela estranha, né? Estranha que ficava no cantinho, né? A pessoa que tem autismo, a gente sabe, né? Como é que é, ser chamada estranha, ser esquisita, não consegue interagir. Então, eu ficava no meu cantinho, sempre no meu cantinho, não dava trabalho, estudava muito, sempre boa aluna,